Então vamos lá para a palavra de Deus, é um texto muito conhecido, né? 1 Coríntios 13:13. Quem não trouxe, ou mesmo você que trouxe, acompanhe junto aqui para a gente falar a mesma linguagem. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, mas o maior destes é o... Eu não ouvi, o maior destes é o... Glória a Deus. Vamos orar junto por um momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui, sendo lembrados da nossa realidade e sendo lembrados que o Senhor, que é amor, habita em nós. E nós cremos que cada reunião de celebração que nós nos reunimos aqui, que nós saímos daqui cada vez mais completos e cada vez com nosso entendimento melhor sobre a nova vida que temos em Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então, gente. Esse texto que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, digamos assim, que permanecem três características, três pilares para a gente andar no entendimento de quem nós somos. E esses três pilares, essas três características, é a fé, a esperança e o amor. Vamos dizer junto: permanecem a fé, a esperança e o amor. Por que permanecem essas três coisas? Se a gente lê o contexto, e é necessário ler o contexto para se entender o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar, a igreja de Corinto ela estava um pouco bagunçada, ela estava um pouco atrapalhada, porque alguns irmãos eles achavam que o top do evangelho eram os dons. Outros irmãos achavam que o top da igreja era pertencer a um determinado grupo, digamos assim, a um determinado grupo de célula, digamos assim, porque uns diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: não, eu não sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? E aí o apóstolo Paulo entra no meio daquela confusão toda, e ele tem que alinhar o pensamento da igreja com a realidade deles em Cristo. E aí ele começa a dizer: olha, gente, essa conversa aí de algum pertence para um determinado grupo e o outro pertence para o outro, isso aí não tem nada a ver, porque todos somos de Cristo. E aí ele fala também a respeito da confusão que estava sobre os dons, que algumas pessoas achavam que por alguém exercer algum dom, ela era mais espiritual do que as outras. E aí o apóstolo Paulo, antes dele dar esse ensino, ele fala para as pessoas assim, para as pessoas da igreja de Corinto, ele fala: olha, sabe que teve uma época que eu era criança, teve uma época que eu era menino, e quando eu era criança, quando eu era menino, eu agia como menino, eu sentia como menino, e eu vivia como menino, na infantilidade, fazendo coisa de criança, ou seja, não conseguia discernir o que realmente importava. E aí ele disse: mas olha, mas quando eu passei a ser um homem adulto, quando eu atingi a maturidade através do entendimento, aí eu parei de fazer coisas de menino e passei a fazer coisas de pessoa adulta, pessoa madura. E aí ele diz assim: então, resumindo, a maturidade ela está fundamentada na fé, na esperança e no amor, porque o maior destes é o amor. E nesses três fundamentos, por que ele fala na fé? Porque a obra de Cristo, a nossa vida com Deus, a nossa vida toda, ela é alicerçada na fé. Porque nós não cremos, e o Evangelho não ensina nós a crermos e confiarmos em nós mesmos.
Todos nós conhecemos pessoas que confiam na sua habilidade, na sua força, né? Mas na verdade, nós não confiamos em nada disso. Porque até aquelas pessoas que têm uma habilidade específica para desenvolver algo, ou têm uma força específica também, uma força a mais, né? Mesmo essas pessoas, pela graça de Deus, elas reconhecem que o que elas têm não é delas, foi Deus que deu para elas. Então a nossa fé não está baseada no que nós podemos fazer para Deus nos abençoar. Não está baseada no que nós podemos fazer para nos tornarmos amados de Deus. Não, a nossa fé ela está baseada e fundamentada na obra de Cristo na cruz, na suficiência de Cristo e da maravilhosa graça de Deus que está sobre nós. Aí, vendo a esperança, sabe que muitas vezes a gente associa algumas palavras assim ao significado da língua portuguesa. E a esperança na língua portuguesa, ela vem a ser quase uma expectativa, ou um sentimento, ou um pensamento positivo. Mas na verdade a esperança no Evangelho é a crença, é a convicção que nós estamos indo e que nós estamos vivendo e que nós já temos algo que mesmo que nós não vemos, mas nós sabemos que é nosso e que está em nós. Então Cristo em nós, a esperança da glória, ou seja, Cristo habitando em nós, é a certeza que nós nunca vamos estar sozinhos. A esperança da glória, a esperança que essa vida, quando passar, que ela vai ser somente uma passagem para ficar a eternidade toda com o nosso Jesus. Não é algo que a gente fica pensativo, que cria dúvida, que pensa, poxa vida, mas será que eu vou alcançar? Não, eu já alcancei. Cristo em nós. Ora, Cristo habitando em mim, para eu não ir para a casa dele a eternidade toda, não faz sentido. Então a esperança é a crença, certo, gente? E também fala do amor, que é o maior. Algumas versões dizem que é o dom supremo, né? Eu anotei aqui que nós somos completamente amados e cuidados por um Deus que é amor, que é um Pai perfeito e que nele não existe nada para que seja comprado esse amor. E é nesse amor aqui que é o assunto, digamos assim, principal da nossa celebração de hoje. É o Deus que é amor. Então, eu peço que você redobre a sua atenção, que em mais 10 ou 15 minutos a gente vai estar orando junto e voltando para casa. Certo, gente? Então vamos lá. Sabe que muitas vezes nós aprendemos sobre o amor de Deus com um cuidado de um Pai perfeito sobre nós. De um Pai perfeito que cuida de nós e que provê tudo para nós. E Deus é assim. Mas o amor de Deus, ele não é que ele tenha muitas formas, porque Deus é amor, mas tem muitas expressões do amor de Deus. E especialmente hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o amor de Deus, mas na versão do noivo e da noiva. Porque Jesus ensinou que a igreja é a noiva dele. Aí alguns podem pensar assim, não, mas eu não sou mulher, como é que eu vou ser a noiva? Né? Mas aí, hoje nós vamos ver, né, como nós conseguimos ser e que nós já somos a noiva de Cristo. Eu peguei uma passagem lá da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, do livro de Cantares, ou Cânticos de Salomão.
Sabe que é o único livro da Bíblia que só fala de amor entre o noivo e a noiva. Claro que alguns estudiosos atribuem esse amor ao que Salomão tinha pela esposa dele. Mas se fosse só isso, dificilmente estaria na coleção de livros que nós temos. Então é sim uma realidade nossa com Cristo. Porque além do amor de um pai, Ele nos ama como um noivo que nos quer para todo sempre. Amém? Sabe que o livro de João, eu também anotei aqui, João disse que ele veio preparar o caminho para que houvesse o encontro do noivo com a noiva. E também Jesus fala a respeito de uma festa de casamento, aonde está o noivo e a noiva, que aonde existe uma festa de casamento, ali não existe tristeza, que ali existe a verdadeira felicidade. E sabe que muitas vezes nós podemos passar por situações que não são aquelas situações que nós queríamos passar. Mas independente das situações, independente do que a gente esteja sentindo, independente do que a gente esteja vendo, existe um Deus que nos ama, que está morando em nós com toda a felicidade, com toda a provisão e com tudo que nós precisamos. Amém? Sabe que eu estava pensando essa semana da importância e da grandeza da nossa família da fé. Que muitas vezes, muitas vezes eu mesmo passei por situações que eu imaginava que não ia passar. E aí alguém pode pensar assim, o que o irmão fez? Foi orar? Foi jejuar? Foi subir no monte? Não. É claro que a gente ora, mas não dessa maneira que a religião ensinava. Mas eu fui conversar com pessoas de confiança, com amigos, com algumas pessoas da nossa família da fé. E as pessoas que eu conversei me ouviram, todas elas sempre me ouviram. E todas elas têm algo em comum, porque todas elas me lembraram da nossa realidade em Cristo. Que muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação indesejável, aquela situação, às vezes, afeta, abala os sentimentos, e a gente perde o foco, a gente esquece de quem a gente é. E sabe que é tão importante essas pessoas na nossa vida, que são como pequenos cristos, assim, dizendo, olha, isso aí vai passar, vai dar certo, espera que tudo vai dar certo, Então, eu estava pensando sobre isso, da importância de nós nos reunirmos e celebrarmos como família, de nós estarmos juntos. E nisso, a gente pode viver o amor de Deus entre nós, o amor, o cuidado. Amém, gente? E aí, falando sobre o amor, Jesus também diz que a maior prova de amor, o maior ato de amor é daquele que dá a sua vida pelas pessoas que não mereciam. Esse é o top das galáxias. E aí eu imagino Paulo vendo a igreja de Corinto, brigando para ficar em determinados grupos, brigando para ver quem é que tem o maior dom. E ele pensando, puxa vida, mas isso é infantilidade, isso é coisa de gente que não é maduro, que não entendeu que nós só estamos aqui e só somos de Cristo por causa do maior ato de amor de Cristo na cruz. E aí Paulo começa a ensinar sobre o amor, e dentro desse assunto, gente, eu quero
compartilhar com vocês a diferença da visão do amor na lei, na religião e na graça. Todos nós já aprendemos isso aqui, ou em alguma mensagem que o pastor ministrou, ou numa mensagem que um dos obreiros ministraram, ou numa aula do curso de terça, ou num encontro pequeno, né, numa reunião de amigos em casa. Todos nós aprendemos. Mas, como eu disse, às vezes o nosso dia a dia, as coisas que acontecem que nós vemos, faz nós esquecer da nossa realidade. Então vamos lá, como a lei vê o amor? A lei diz que eu tenho que amar para poder ser amado por Deus. É isso que a lei diz ou não é, gente? É isso, né? Olha, você tem que amar, né? Porque se você é de Deus, você tem que amar. Porque se você não amar, Deus também não vai te amar. É um mandamento, né? É a lei. E aí sabe que muitas vezes podemos passar por algumas situações que a gente vai pensar que não existe amor em nós, porque nós vamos sentir raiva, né? Nós vamos estar bravos. Mas tanto a raiva quanto a bravura são sentimentos, né? E o amor não é sentimento. O amor é Deus habitando em nós. A religião diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, senão eu vou estar em pecado. E a religião diz isso mesmo. A religião diz: olha, tu tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda citam lá, né, que se a pessoa conseguir fazer isso pelo seu esforço, né, aí vai ser acrescentado todas as coisas, alguns benefícios materiais que uma pessoa pode ter, né? Buscai primeiramente a Deus e ao reino de Deus, para que sejam acrescentadas. Ame a Deus sobre todas as coisas, para que... Assim é a religião. É uma imposição. Olha, você é obrigado a amar a Deus sobre todas as coisas, senão você vai estar pecando contra Deus. E se você está pecando contra Deus, você não é amigo de Deus. E quem não é amigo é inimigo. E assim vai. A religião e a lei, eu acho que elas são casadas, na verdade, né? A religião e a lei, ou elas são casadas, ou é o Batman e o Robin. Um não anda sem o outro, né? Porque elas são muito semelhantes, elas são muito parecidas. Mas a graça de Deus, o amor de Deus é assim. É que Jesus nos amou primeiro, com um amor incondicional. Apesar dos erros dos seres humanos, Ele os amou, ao ponto de receber o castigo que as pessoas mereciam, para em troca lhe dar a vida eterna, estar junto para todo sempre e habitar no ser humano em amor. Amém? Então não existe barganha, não existe o que fazer para merecer o amor de Deus. O amor de Deus, na verdade, o que a gente está fazendo na nossa cidade, a gente está comunicando às pessoas que ainda não têm esse conhecimento, o quanto elas são amadas e queridas por Deus. O quanto o amor de Deus é incondicional. O quanto Cristo quer as pessoas para Ele. Sabe que a gente já está indo para o encerramento aqui, e eu queria dar um exemplo, né? Por que eu falei que eu ia dar o exemplo do amor do noivo e da noiva, né? Digamos assim, eu não vou dizer que é a maioria ou a metade, mas enfim, né? As pessoas que se amam e usam aliança, né? Isso que é uma bênção, a gente viver em comunidade, em família, né? Eu lembrei do voto que eu fiz, acho que foi por causa do voto que eu não achei a chave. Né?
fiz um voto lá de bobagem, lá brincando com o pessoal, mas se eu achar a chave eu vou jogar fora tal coisa. Nunca mais, já voltamos lá 5 vezes procurar a chave e nada. Mas enfim, a aliança, né? Agora quando eu chegar em casa eu vou ter que explicar que voto foi esse, né? Ainda bem que a gente não vive mais no voto, né? A aliança de compromisso, aliança de noivado, aliança de casamento, aliança que é usada em pares, né? De namorados, de noivos, de casais. Eu quero perguntar para vocês, é a aliança que une aquelas pessoas ali? Eu não ouvi, gente. Vamos lá, que eu também estou com pressa. Vamos para casa jantar. É a aliança que une as pessoas? Não. Mas é errado usar aliança? Não, também. Então a aliança ela é um símbolo da lei, da religião ou da graça? Do ponto de vista dos três. Por quê? Porque se eu uso uma aliança de casado, é porque eu escolhi uma pessoa, né? E claro, essa pessoa também me escolheu, né? O motivo não importa, às vezes não tinha opção, né? Né? Mas enfim, são duas pessoas que se escolhem para viver junto por toda a vida, por causa que se amam, né? Não por causa que querem usar um anel, né? Eu nunca tive um anel de ouro, agora eu vou arrumar uma pessoa aí para usar, ostentar, né? Não. As pessoas vivem juntas porque se amam, né? E o objetivo de quem tem uma aliança de compromisso desde o namoro é chegar a um casamento, né? Mesmo a gente avisando, né? Mesmo a gente avisando, você quer casar para ser feliz, amém? Né? Mas a gente tem muito mais felicidade mesmo. Então a aliança não é o que une as pessoas, o que une é o amor. Mas ela é uma cerimônia religiosa e é uma cerimônia civil, né? Porque quando acontece o registro civil de casamento, muda até a documentação de solteiro que a pessoa tinha, né? Então a aliança ela representa a lei, né? Ela representa um ato civil, né? Que é necessário um juiz de paz para realizar, né? Mas ela também representa a religião, porque todas as religiões celebram casamentos, né? Mas o que importa é que, independente se é um ato religioso, independente se é um ato da lei, né? Se é um ato que vai dar direitos para a pessoa, se é um ato civil, independente disso, tanto a lei quanto a religião só mostram o amor de duas pessoas. Amém? Ou seja, quando Cristo fala que Ele é o noivo e que nós somos a noiva, é que Ele nos quer para morar com Ele por toda a vida dele. E toda a vida dele é a eternidade toda. Ele não quer a gente por um momento apenas, Ele quer compromisso com a gente. A iniciativa toda é dele. E sabe que eu falei que a lei e a religião, elas mostram o amor de Deus por nós. E agora nós vamos ver 3 exemplos, né, de pessoas que eram noivos, né, que eram casados. Um exemplo na lei, um exemplo na religião e um exemplo
na graça. E aí nós vamos orar juntos. E nós vamos ver que os três apontam para o amor de Deus por nós. Este amor que é além do amor de um pai, né? Mas é o amor do noivo por uma noiva. Sabe aqueles noivos assim que o cara pode estar numa resenha do futebol ali, quando ele enxerga a noiva, meu Deus, né? Até surdo o cara fica, né? E a noiva então nem se fala, né? Não, que nem os guri de Uruguaiana, só se fala noutra coisa, né? A noiva então, o assunto da noiva é o noivo, né? É um relacionamento mais ou menos assim. Mas vamos lá, o exemplo então do casamento na lei, né? Sabe que no tempo da lei, na época que a lei era forte, né? A lei, os mandamentos, o próprio Deus ele dá uma orientação que, pelo que eu me lembro, foi uma vez só que ele deu essa orientação. Ele orienta um profeta, né? Para que esse profeta ele se casasse com uma mulher de má fama da cidade, né? É isso mesmo que vocês estão pensando, né? É essa má fama mesmo que vocês estão pensando. Ele orienta esse profeta isso na época da lei, para que ele casasse com ela. E qual que era o objetivo? O objetivo era mostrar, que eu anotei aqui, deixa eu só achar para vocês, para eu não inverter as coisas aqui. O objetivo era mostrar a restauração da noiva através do amor do noivo. Sabe que uma pessoa de má fama, ainda mais na época, ainda mais no povo de Israel, que era um povo extremamente machista, isso era inadmissível, né? E aí, para uma pessoa fazer isso, olha, tinha que ser um amor fora do comum, porque era mais fácil para o noivo que fizesse isso ficar mal falado do que para outra pessoa, né, ser reconhecida como uma pessoa de bem. Mas o objetivo, né, era mostrar a restauração da noiva através do amor do noivo. Vamos para outro exemplo, né, o exemplo da religião, que anda junto com a lei, né? Aí vamos pegar um exemplo do Novo Testamento, mas antes da obra consumada, né? O exemplo famosíssimo da mulher adúltera, né? É tão interessante, né, que só caiu sobre a mulher, né, a acusação dos religiosos, né, para ver como é a religião, né. E aí sabe que se tem esse relato das pessoas ali que foram pegas no ato de adultério, né, a gente é só usar a mínima porcentagem da inteligência para chegar no consenso que essas pessoas já eram comprometidas, certo? Porque se não fossem, não seria adultério, né? E aí eles foram flagrados no ato de adultério. E aí já chegou aquela equipe de religiosos que eram para ser os representantes de Deus, né? E a equipe que representava a lei, né? Que a lei existia, escrita, e os religiosos obrigavam as pessoas a cumprir a lei. A maioria das vezes os próprios religiosos não cumpriam, mas eles queriam que os outros cumprissem, porque eles eram autoridade, né? E aí todo mundo sabe o que aconteceu. Aí levaram diante de Jesus, né? Claro que eles não levaram com outro motivo a não ser de aproveitar o apedrejamento certo daquelas pessoas ali e apedrejar Jesus também, né? Aí todo mundo conhece a história e Jesus diz assim: não, mas ainda dizem assim, a nossa lei, a lei de Moisés, manda apedrejar. E o Senhor diz o quê? Aí Jesus pensa assim, diz: olha, então
Aquele que não tem erro nenhum, aquele que não tem pecado, pode começar. E aí a gente sabe que aquelas pessoas largam as pedras e vão saindo um por um. E aí tem aquela pergunta clássica, né, de Jesus para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Ela diz: olha, Senhor, pelo que eu vejo eles foram embora. Aí ele diz: então, se os teus acusadores não te acusam, eu também não te acuso, né? Seja livre. Ou seja, ali mostra que o amor do noivo pela noiva traz perdão e vida para a noiva. O amor do noivo pela noiva traz perdão e vida. Ou seja, a noiva tinha cometido um ato que, diante da religião, diante da lei, ela tinha que ser morta. Só que aí botam a noiva, que somos nós, botam a noiva na frente do noivo, que é amor. E aí diz: olha, a lei, os mandamentos, a religião manda matar. Aí o noivo diz: não, mas eu perdoo a noiva, eu dou vida para a noiva. Amém? Então, em 2 exemplos, nós já vimos que através do amor do noivo, nós somos restaurados, somos perdoados e temos vida. E na graça de Deus? Na graça de Deus, o amor de Jesus é incondicional. Jesus não ama as pessoas por causa da sua obediência, esforço, sacrifício ou propósito que elas possam fazer. Mas é por causa que Ele é o próprio amor. Ele e o Pai são amor. O Espírito Santo que habita em nós também é amor. E é por causa desse amor que habita em nós que nós amamos. Que nós amamos a Deus, que nós amamos uns aos outros, que nós cuidamos uns dos outros, que nós ajudamos uns aos outros. Não é algo que a gente precise se esforçar. Ao natural, a gente vai aprendendo sobre quem nós somos na graça de Deus, aprendendo sobre o que Cristo conquistou para nós, o que Cristo nos transformou. Cristo disse: olha, agora nós somos uma nova criatura. Tá bom, mas que criatura somos nós? E a gente vai aprendendo assim, nos reunindo, celebrando. A fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra, se reunindo nos grupos de amigos, participando dos grupos, conversando em conversas extracultuais, digamos assim, né? Pois somos uma família, a gente se visita direto. Eu não tinha outra palavra para botar, né? E assim nós conseguimos alcançar as pessoas em amor. Aquilo que eu falei há pouco tempo. A gente só está informando as pessoas que Deus não é aquele carrasco que está querendo punir, castigar e mandar para o inferno quem errar. Mas que, ao exemplo do amor do noivo, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que dá a vida e Ele é um Deus que ama. Amém? Glória a Deus. Sabe que, encerrando agora, tem um texto que o apóstolo Paulo diz que ele fica constrangido com o tamanho do amor de Deus. Ah, mas só por ele? Não, por todos nós. Paulo, ele não consegue descrever o tamanho do amor de Deus. Ele diz: olha, que amor é esse? O que é isso, gente? Né? Apesar de todos os erros, todas as falhas. Ah, mas o Cristo não habitava nele? Habitava, como habita em nós. Ah, mas ele errava? Que nem nós, né? E aí ele começa a lembrar do amor de Deus por ele fica constrangido com esse amor. E aí entra numa questão de reciprocidade, porque
não tem como ter outra atitude diante de um amor tão grande. E sabe que eu quero somente lembrar para você que nós somos totalmente perdoados, totalmente restaurados, totalmente justificados, abençoados, temos saúde, temos prosperidade e somos totalmente amados por Deus. Amém? Vamos orar junto, gente?